Existem pessoas que olham para você e decidem, em segundos, quanto você vale. Decidem que você não é capaz, que não vai chegar longe, que nasceu para servir. Regina ouviu isso dos 13 aos 28 anos. Enquanto esfregava pisos de mármore, enquanto passava roupas de grife que nunca poderia usar, enquanto servia jantares onde ninguém perguntava seu nome. Ela era a menina, a empregada, aquela ali. Mas Regina tinha um segredo que ninguém na casa onde trabalhava sabia. Nas madrugadas, quando todos dormiam, ela estudava. Cadernos empilhados debaixo do colchão fino do quartinho de empregada. Livros de direito comprados em sebos. Sonho impossível de uma menina do interior da Bahia que saiu de casa aos 12 anos para ajudar a família. 15 anos depois, Regina voltou. Não como empregada. Como doutora Regina Santos, juíza federal recém-empossada. E o primeiro processo que caiu em suas mãos? Uma ação trabalhista movida por outra empregada doméstica. Contra a família Silva, a mesma família que a humilhou por 1 década e meia. Se você quer saber como uma menina que lavava chão se tornou a mulher que julga quem a pisou, fica até o final. Porque essa história não é sobre vingança. É sobre dignidade. O quartinho de empregada da mansão do Silva, em Alphaville, São Paulo, media 2,5 metros por 3. Cabia uma cama de solteiro, um armário de uma porta e uma janela pequena que dava para o muro dos fundos. Cheiro de sabão em pó e desinfetante. Paredes brancas descascadas que Regina nunca teve permissão de pintar. Era ali que ela dormia desde os 13 anos, quando sua mãe, também empregada doméstica em Salvador, conseguiu essa oportunidade para a filha. Trabalhar na casa de uma família rica de São Paulo, com direito a comida, teto e um salário que mal pagava o ônibus para visitar a família 1 vez por ano. Regina acordava às 5 da manhã. O despertador era o próprio corpo, já programado pelo medo de atrasar. Ela descia para a cozinha ainda de chinelo, prendia o cabelo crespo num coque apertado, vestia o uniforme azul claro, sempre 2 tamanhos maiores que o dela, porque roupa de empregada não precisa ser justa, e começava. Café da doutora. Letícia Silva às 6h30 em ponto. Café do doutor Marcelo às 7. Café dos filhos. Lucas, 17 anos, e Mariana, 15, às 7h30, antes de irem para o colégio particular bilingue. Doutora. Letícia Silva era advogada tributarista. Sócia de um escritório grande na Faria Lima. Sempre de salto alto, cabelo loiro platinado escovado, unhas vermelhas impecáveis. Ela não era o tipo que gritava ou batia. Era pior. Era o tipo que corrigia com desprezo educado. Regina, esse café está fraco. Refaça. Regina, tem marca de dedo no espelho do banheiro. Você limpou direito? Regina, não precisa sentar à mesa com a gente. Você come depois, na cozinha. Regina aprendeu cedo a baixar a cabeça, a não contestar, a existir o mínimo possível. Mas dentro dela algo fervia. Não era raiva ainda, era uma pergunta constante, insistente, que martelava toda madrugada. Por que eu nasci para isso? Por que eles nasceram para aquilo? Foi numa dessas madrugadas, aos 15 anos, que Regina encontrou a resposta, ou o começo dela. Ela estava levando o lixo para fora quando viu, na lixeira da biblioteca, uma pilha de livros. Doutor Marcelo estava fazendo limpeza. Entre os livros descartados, um chamou atenção, Introdução ao Estudo do Direito. Capa dura, páginas amareladas, mas inteiro. Regina olhou ao redor. Ninguém. Pegou o livro, escondeu debaixo do uniforme, levou para o quartinho. Naquela noite, depois que todos dormiram, ela acendeu a luz fraca do abajur de R$ 5 que comprará numa camelô, abriu o livro e começou a ler. Não entendia metade das palavras. Mas algo naquelas páginas a hipnotizou. Palavras como dignidade humana, direitos fundamentais, igualdade perante a lei. Parecia ficção. Parecia mentira. Como podia existir um mundo onde todos eram iguais perante a lei, se ela passava o dia inteiro sendo tratada como menos que gente? Mas e se fosse verdade? E se aquilo existisse de fato? Regina começou a roubar mais livros do lixo. Depois,
a guardar moedas. Depois, a comprar livros velhos em sebos. Aos 16, decidiu, ia estudar direito. Não sabia como. Não sabia quando. Mas ia. Demorou 12 anos. 12 anos acordando às 5 da manhã e dormindo à meia-noite. Trabalhando das 6 às 10 da noite. Estudando das 10 da noite à 1 da manhã. 12 anos escondendo cadernos, fazendo cursinho popular aos sábados à tarde, seu único dia de folga, prestando vestibular 4 vezes até passar numa federal. 12 anos ouvindo doutora Letícia dizer: Regina, você está ficando muito magra. Está doente? Sem saber que a magreza era de dormir 4 horas por noite e comer resto de almoço gelado enquanto memorizava artigos do Código Civil. Quando Regina, aos 25 anos, passou no vestibular para Direito numa universidade federal, ela não contou para ninguém da casa. Apenas avisou doutora Letícia que precisava sair às 4 da tarde de segunda a sexta para fazer um curso técnico. Doutora Letícia revirou os olhos. Tudo bem, mas o jantar tem que estar pronto às 7. E não adianta ficar achando que vai melhorar de vida com cursinho vagabundo, viu? Regina abaixou a cabeça. Sim, doutora. Mas por dentro, pela primeira vez, sorriu. Mas a próxima porta não seria gentil. Estudar direito enquanto trabalhava como empregada doméstica foi como viver 2 vidas paralelas. Durante o dia, Regina era menina, invisível, silenciosa, obediente. À noite, na faculdade pública a 40 minutos de ônibus, ela era apenas Regina, aluna, colega, estudante. Nos primeiros meses, foi difícil esconder. Ela chegava às aulas com uniforme azul claro por baixo da roupa de civil que trocava no banheiro do terminal de ônibus. Tinha vergonha dos colegas descobrirem. Não por achar desonroso ser empregada doméstica, mas porque sabia como as pessoas olhavam. Como julgavam. Como presumiam que gente assim não conseguiria acompanhar. Mas Regina acompanhou. Mais que isso, se destacou. Tinha uma capacidade de concentração brutal. Cada minuto de aula valia ouro. Ela não podia perder tempo, não podia faltar, não podia reprovar. Não tinha dinheiro para repetir semestre. Fazia as leituras obrigatórias dentro do ônibus lotado, equilibrando livros pesados no colo enquanto o veículo chacoalhava pelas marginais. Anotava tudo à mão em cadernos baratos, depois reescrevia à noite no quartinho, revisando, memorizando. Os professores começaram a notar. Essa aluna Regina é boa. Sempre com as leituras em dia. Sempre participa. Colegas começaram a pedir para estudar com ela. Regina, tímida, educada, sempre dizia que sim. Formou um grupo de estudos pequeno, 3 colegas que também trabalhavam durante o dia. Eles se encontravam aos sábados de manhã, antes do expediente dela começar, às 2 da tarde, numa biblioteca pública. Foi nesse grupo que Regina conheceu Carlos. Ele era filho de metalúrgico, primeiro da família a entrar na universidade. Trabalhava como auxiliar administrativo num escritório de advocacia pequeno. Tinha 24 anos, 3 a menos que Regina, mas uma maturidade de quem também conhecia a luta. Carlos foi o primeiro a perguntar: Regina, você trabalha com o quê? Ela hesitou. Eu trabalho numa casa de família. Babá? Não. Empregada doméstica. Carlos não piscou. E consegue estudar ao mesmo tempo. Você é foda. Ninguém nunca tinha falado assim com ela. Sem pena. Sem condescendência. Apenas respeito. Eles viraram amigos. Depois, algo mais. Nada oficial, nada anunciado, mas havia um carinho, uma cumplicidade. Carlos a incentivava nos dias difíceis. Você vai conseguir, Regina. Você é uma das melhores da turma. Não desiste. Mas, doutora, Letícia começou a desconfiar. Regina estava diferente. Mais confiante. Às vezes, quando doutora Letícia mandava refazer alguma coisa, Regina respirava fundo antes de obedecer, e aquela respiração tinha algo, quase como contenção.
como se ela estivesse se segurando para não responder. Uma noite, doutora Letícia entrou no quartinho de empregada sem bater. Regina estava na cama, caderno aberto, Código de Processo Civil marcado com post-its. Doutora Letícia parou na porta. O que é isso? Regina levantou, coração disparado. Estou estudando. Estudando o quê? Direito. Silêncio pesado. Doutora Letícia deu uma risada curta, seca. Direito? Você? Sim. Estou na faculdade. Federal. Segundo ano. A expressão de doutora Letícia mudou. Não era mais diversão. Era algo próximo de alarme. Regina. A voz saiu controlada, mas dura. Você acha que vai ser advogada? Você acha que alguém vai te contratar? Olha para você. Olha de onde você veio. Ninguém leva gente como você a sério. Regina sentiu o chão tremer, mas encontrou a voz. Vão ter que levar. Eu vou me formar. E vou passar em concurso. Doutora Letícia riu de novo, agora com mais veneno. Concurso? Magistratura? Ministério Público? Filha, você não tem noção do mundo. Esses concursos são para gente que estudou a vida inteira em colégio particular, que fez cursinho caríssimo, que tem estrutura. Você não tem nada disso. Eu tenho disciplina. Tenho vontade. Vontade não paga conta. E não vai mudar de onde você veio. Doutora Letícia virou para sair, mas parou na porta. Só não se esqueça que sua obrigação aqui continua a mesma. Faculdade é no seu tempo livre. Se o serviço cair, você sai. Entendeu? Entendi. Doutora Letícia saiu batendo a porta. Regina sentou na cama, tremendo. Pela primeira vez, chorou. Não de tristeza, de raiva, de vontade de provar que aquela mulher estava errada. E foi naquela noite que ela decidiu, não ia apenas se formar. Ia ser juíza. Ia chegar ao topo. E quando chegasse, ia olhar para pessoas como doutora Letícia e lembrar de onde veio. Até que um convite inesperado mudou o roteiro. Se essa virada te prendeu, dá o gostei agora. Isso empurra essa história para quem precisa. Regina marcou a audiência de instrução. Era o procedimento padrão, ouvir a autora, os réus, testemunhas. Ela precisava ver as provas, ouvir os relatos, aplicar a lei. Nada mais, nada menos. Mas quando abriu a lista de testemunhas arroladas pela autora, o coração dela apertou. Uma das testemunhas era ela mesma. Ou melhor, Regina Santos, ex-empregada da família Ré, atual juíza federal. Maria Conceição sabia. Ela sabia que Regina tinha trabalhado lá e estava pedindo para ela testemunhar. Regina ligou para o advogado de Maria, um defensor público jovem, dedicado. Doutor, vi que a senhora Maria me arrolou como testemunha. O senhor sabe que eu sou a juíza do processo, correto? Sei, Excelência. Mas a testemunha foi arrolada antes do processo cair na sua vara. A dona Maria não sabia que seria a senhora. E agora que sabe. Ela pediu para manter. Diz que a senhora é a única que pode confirmar tudo o que ela passou. Regina ficou em silêncio. Excelência, com todo respeito, a senhora não precisa testemunhar. Posso pedir a substituição. Mas a dona Maria confia na senhora. Diz que a senhora entende. Eu entendo. Mas não posso testemunhar e julgar. Vou ter que me declarar impedida. E foi o que fez. Regina se declarou impedida por suspeição, havia trabalhado para os réus e podia ser testemunha. O processo foi redistribuído para outro juiz da mesma vara, Dr. Augusto, um magistrado experiente, justo, sem histórico de parcialidade. Doutora Letícia, quando soube que Regina era a juíza original do processo, tentou usar isso a favor.
Seu advogado entrou com uma petição alegando que a ex-empregada, agora juíza, estava perseguindo a família. Mas o próprio ato de Regina se declarar impedida destruiu esse argumento. Ela não julgou. Ela se afastou. Exatamente como a ética mandava. A audiência foi marcada para 3 meses depois. Regina foi intimada como testemunha. Ela nunca tinha estado do outro lado, sempre como juíza, nunca como testemunha. No dia da audiência, ela chegou ao fórum às 9 da manhã. Mesmo fórum onde trabalhava, mas em outra vara. Sentou-se no banco de espera no corredor. Maria Conceição estava lá também, com o defensor público. Era uma mulher de uns 45 anos, magra, cabelo grisalho, mãos calejadas. Quando viu Regina, Maria se levantou. Doutora Regina. Regina assentiu. Dona Maria. A senhora trabalhou lá também. Trabalhei. 15 anos. Maria começou a chorar. Então a senhora sabe. A senhora sabe como é. Sei. Eles fazem a gente se sentir menos que cachorro. Menos que nada. Regina segurou a mão dela. Eu sei. E hoje você vai contar tudo. Com detalhes. E vai ser ouvida. A audiência começou. Doutor Augusto conduziu com seriedade. Maria relatou. Jornadas de 18 horas, ausência de folga, registro falso em carteira. Constava meio período, mas trabalhava integral, humilhações constantes. Doutora. Letícia a chamava de burra, incompetente, preguiçosa. Não podia usar o banheiro social. Comia restos. Dormia num colchão velho no chão do quartinho. Doutor Marcelo e doutora Letícia negaram tudo. Ela tinha horário fixo, 8 horas por dia. Tinha folga. Comia a mesma comida que nós. É tudo mentira para extorquir dinheiro. Então chamaram Regina. Senhora Regina Santos, a senhora trabalhou como empregada doméstica na residência dos réus. Trabalhei. Dos 13 aos 28 anos. Como era a rotina? Regina respirou fundo. E contou. Tudo. O horário, 5 da manhã às 10 da noite, a comida, sempre separada, sempre depois, o quartinho, minúsculo, sem ventilação adequada, as humilhações, veladas, educadas, mas constantes. O advogado de doutora Letícia tentou desqualificar. A senhora está ressentida com meus clientes. Isso é vingança. Regina olhou para ele. Não é vingança. É verdade. Se fosse vingança, eu teria julgado o processo mesmo impedida e condenado sem provas. Eu me afastei. Estou aqui apenas como testemunha, relatando fatos. Doutor Augusto anotou tudo. No final da audiência, doutora Letícia passou por Regina no corredor. Parou. Olhou para ela. Você está feliz agora? Destruindo a gente. Regina não desviou o olhar. Eu não estou destruindo ninguém. Estou dizendo a verdade. A lei faz o resto. Doutora. Letícia saiu, o salto alto ecoando no chão de mármore. Mas havia alguém disposto a puxar o tapete. A sentença do doutor Augusto saiu 2 meses depois. Condenou o doutor Marcelo e doutora Letícia a pagar R$380 mil em verbas trabalhistas, indenização por dano moral e multas. Determinou o envio de cópias ao Ministério Público do Trabalho para investigação de trabalho análogo à escravidão. A notícia vazou para a imprensa. Não pelos canais oficiais, mas por alguém da defesa do Silva que quis controlar a narrativa. A manchete foi: advogada renomada é condenada por exploração de empregada. Ex-empregada dela é juíza federal. A matéria não mencionava que Regina se declarou impedida. Não mencionava que outro juiz julgou. Apenas insinuava conflito de interesses, perseguição, uso do cargo para vingança pessoal. Doutora Letícia deu entrevista para um portal jurídico. Chorou, lágrimas estudadas. Disse que era vítima de uma armação. Que Regina era ressentida,
que tinha sido tratada como da família e agora inventava mentiras para prejudicá-los. Regina leu a entrevista no celular, sozinha no apartamento. Sentiu o estômago embrulhar. Sabia que isso ia acontecer. Mas ler era diferente de imaginar. Carlos chegou em casa. Eles moravam juntos agora, noivos, casamento marcado para dali 6 meses. Encontrou Regina na varanda, olhando para o nada. Você viu a matéria? Vi. Eles estão mentindo. Todo mundo que acompanhou o processo sabe que você se declarou impedida. Mas a maioria não acompanhou. A maioria vai ler a manchete e achar que eu usei o cargo para me vingar. E daí? Você sabe a verdade. O doutor Augusto sabe. O tribunal sabe. Mas minha reputação. Sua reputação é impecável. Você tem 8 meses de magistratura, produção acima da média, nenhuma decisão anulada. Eles podem falar o que quiser. Os fatos estão do seu lado. Regina queria acreditar, mas 3 dias depois recebeu uma notificação: doutora. Letícia tinha entrado com representação na corregedoria do tribunal, pedindo investigação disciplinar contra Regina por parcialidade, uso político do cargo e quebra de decoro. Era sério. Podia custar a carreira dela. Regina procurou um advogado especialista em direito disciplinar. Ele foi direto: você tem defesa sólida. Você se declarou impedida. Você testemunhou a pedido da parte, não por vontade própria. Você agiu dentro da lei. Mas vai ser desgastante. Vai ter sindicância, oitiva, pode durar meses. E se eu for condenada? Na pior das hipóteses, advertência. Mas acho difícil. Você não fez nada errado. Mas vão sujar meu nome. Vão tentar. Mas sua conduta fala mais alto. A sindicância foi aberta. Regina foi ouvida pela corregedoria. Apresentou toda a documentação: petição de impedimento, despacho de redistribuição, intimação como testemunha. Tudo protocolado, tudo dentro do prazo, tudo conforme a lei. Colegas juízes a apoiaram publicamente. A doutora Regina agiu corretamente. Declarou-se impedida exatamente como deveria. Isso não é perseguição. É tentativa de intimidar uma magistrada íntegra. Mas o processo disciplinar continuou. Doutora Letícia contratou um escritório caro, com advogados especialistas em destroçar reputações. Eles fizeram uma campanha nas redes sociais insinuando que Regina tinha um histórico de ressentimento, que não tinha preparo emocional para ser juíza. Foi Carlos quem sugeriu: você precisa contar sua história. Publicamente. Não para se defender, para inspirar. Como? Faz uma entrevista. Para um veículo sério. Conta a verdade. De onde você veio, como chegou, por que se tornou juíza. Mostra que você não é ressentida. É resiliente. Regina hesitou. Juízes raramente davam entrevistas. Mas não era época de silêncio. Uma decisão pública colocaria tudo na mesa. Já viu algo parecido ou passou por isso? Comenta aqui, sua história pode ajudar alguém. Regina aceitou dar entrevista para um programa de TV conhecido por pautas de justiça social. A gravação foi marcada para 1 semana depois. Ela preparou cada palavra. Não ia atacar doutora Letícia. Ia apenas contar sua história. Na noite da entrevista ao vivo, Regina estava no estúdio, maquiagem leve, roupa formal mas simples. O apresentador, respeitoso, começou. Doutora Regina, a senhora tem sido alvo de uma campanha difamatória nas redes sociais. Como a senhora se sente? Triste, mas não surpresa. Pessoas que sempre tiveram poder não gostam quando quem elas desprezaram conquista a voz. A senhora pode contar sua história. De onde veio? E Regina contou. Tudo. A infância em Salvador, a saída aos 12 anos para trabalhar como empregada, os 15 anos na casa do Silva, os estudos escondidos, o vestibular, a aprovação no concurso.
Falou com calma, sem dramatizar, mas sem omitir as humilhações. E quando o processo da outra empregada caiu nas suas mãos, eu me declarei impedida imediatamente. Porque seria antiético eu julgar. Eu podia ser testemunha. Então testemunhei, quando convocada. Relatei fatos. A sentença não foi minha. Foi do Dr. Augusto, um magistrado experiente e imparcial. Por que a senhora acha que estão tentando destruir sua reputação? Regina parou. Respirou. Porque minha existência incomoda. Uma ex-empregada doméstica que virou juíza quebra o discurso de que pobre não chega lá. Mostra que o sistema pode mudar. E quem se beneficia do sistema como está não quer mudança. A entrevista viralizou. 3 milhões de visualizações em 48 horas. Comentários aos milhares, a maioria apoiando Regina. Essa mulher é um exemplo. Ela representa a gente. Chora, elite. Mas a corregedoria ainda tinha que decidir. 2 semanas depois, o relatório final foi divulgado. Arquivamento. Não há indícios de conduta inadequada. A magistrada agiu conforme os ditames legais e éticos. Regina leu sozinha, no gabinete. Fechou os olhos. Respirou. Vitória. Mas tinha mais. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, entrou com representação contra a doutora Letícia por uso indevido de recursos processuais para perseguir magistrada. O Ministério Público do Trabalho abriu investigação criminal contra Dr. Marcelo e doutora Letícia por trabalho análogo à escravidão de Maria Conceição. Doutora Letícia foi afastada cautelarmente da OAB enquanto a investigação corria. Seu escritório perdeu 3 clientes grandes. Sua reputação, construída em décadas, desmoronou em meses. Regina não comemorou. Apenas seguiu trabalhando. Mas houve um encontro final. 6 meses depois de tudo, Regina estava saindo do fórum quando viu doutora Letícia no estacionamento. Sozinha. Sem salto alto. De tênis. Roupa simples. Cabelo sem escova. Elas se olharam. Doutora Letícia deu um passo. Regina. Doutora Letícia. Silêncio. Você destruiu minha vida. Regina balançou a cabeça. Não. Você destruiu a sua própria vida. Eu apenas contei a verdade. Eu não tratei você tão mal assim. Tratou, sim. E tratou Maria pior ainda. E só percebeu quando foi tarde. Doutora Letícia olhou para o chão. Parecia menor. Mais velha. Cansada. Eu não sei pedir desculpas. Não precisa me pedir. Precisa pedir para Maria. E para todas as outras que você tratou como menos que gente. Doutora Letícia assentiu, devagar. E saiu. Regina entrou no carro. Carlos a esperava. Como você está? Cansada. Mas aliviada. Acabou. Não. Ainda tem o julgamento criminal. Mas para mim, acabou. Restava enfrentar o último fantasma. Manda esse vídeo para quem ama histórias emocionantes. 2 anos depois de tudo, Regina foi efetivada como juíza titular. Não era mais substituta, era magistrada de carreira, com vara própria. Especializou-se em direito do trabalho, exatamente por saber, na pele, o que era trabalho sem dignidade. Casou-se com Carlos. Ele passou no concurso para defensor público. Trabalhavam, agora, nos mesmos corredores, mas em lados diferentes. Aliados na mesma luta, justiça. Regina comprou uma casa pequena num bairro de classe média. Trouxe a mãe de Salvador para morar com eles. Dona Maria, agora aposentada, cuidava do jardim, fazia almoço, sorria sempre que via a filha de toga. Minha filha. Juíza. Quem diria? A senhora dizia, mãe. Sempre acreditou. Eu acreditava. Mas você fez.
Maria Conceição ganhou os R$ 380.000 da indenização. Com o dinheiro, abriu uma pequena lavanderia no bairro onde morava. Contratou 2 funcionárias e registrou ambas em carteira com todos os direitos. Ninguém vai passar na minha mão o que passei na dos outros. Doutora Letícia foi condenada, em primeira instância, a 2 anos de prisão por trabalho análogo à escravidão. Recorreu. O processo ainda tramita, mas sua carreira acabou. O escritório fechou. O casamento com Dr. Marcelo terminou. Ele a culpou publicamente pela destruição da família. Regina soube disso por notícia. Não sentiu pena. Não sentiu alegria. Sentiu nada. Doutora Letícia já não ocupava espaço na vida dela. Regina passou a dar palestras em escolas públicas. Contava sua história para jovens de periferia, para filhos de empregadas, para quem achava que gente como a gente não chega lá. Vocês podem. Eu sou prova viva. Não vai ser fácil. Vai doer. Vão tentar te fazer desistir. Mas se você tiver disciplina, coragem e um motivo maior que você mesma, você chega. Uma das alunas levantou a mão. Doutora, a senhora teve raiva das pessoas que te humilharam. Tive. Muita. Mas não deixei a raiva me consumir. Usei ela como combustível. Não para destruir eles. Para construir eu. Outra pergunta, e valeu a pena. Regina olhou ao redor. Sala simples de escola pública. Adolescentes com uniformes surrados, mas olhos brilhantes de esperança. Valeu. Cada noite sem dormir. Cada humilhação. Cada lágrima. Valeu porque hoje eu posso olhar para vocês e dizer, vocês também conseguem. Disciplina vence talento quando talento não se disciplina. Regina não era gênia. Era disciplinada. Estudava todo dia, sem exceção. Seu passado não define seu futuro. Ela veio do chão da cozinha e chegou ao tribunal. O passado é ponto de partida, não destino. Use a dor como trampolim, não como prisão. A humilhação podia ter destruído ela, mas ela transformou dor em propósito. Hoje, Regina é uma das juízas mais respeitadas de São Paulo. Suas sentenças são estudadas em universidades. Seu nome é sinônimo de justiça, rigor e humanidade. E toda vez que veste a toga preta, ela lembra da menina de 13 anos, de uniforme azul claro, esfregando o chão de mármore de uma mansão. E pensa, valeu cada segundo. E, se você ficou até aqui, já sabe, um passo muda destinos.